Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, aluno e aluna, e a todos os simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é exatamente este: ajudar e nortear você com subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que você tenha uma boa aula, nós estaremos aqui disponibilizando no canal EBD em Ação. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários e pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Observe no canto direito do seu vídeo que vai ter a palavra com letras brancas inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos aula, dê bastante joinha, bastante like, dizendo gostei. E você pode divulgar, pode comentar. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos nossos alunos aqui no canal EBD Ação. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito aí. Você veja o sininho, clique nele, então você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui, e eu posto toda semana, você vai receber uma notificação como se alguém estivesse dizendo: corre no canal porque tem vídeos novos. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. E assistindo, não se esqueça, dê um like, dê um joinha, depois você pode divulgar, comentar e compartilhar nas suas redes sociais estes vídeos. Você também pode estar acessando vídeos de trimestres passados, vídeos de trimestres de anos anteriores. Eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas que dentro de cada pasta está o trimestre inteiro de vídeos, aulas comentados. Acesse ali, assista, dê o joinha, divulgue e compartilhe no nosso canal. Sempre será você bem-vindo ao nosso canal EBD em Ação. Divulgue, fale para os seus amigos, para os seus irmãos que há um canal de Escola Bíblica Dominical comentando as lições bíblicas para que você tenha subsídio, tenha algo a mais, possa acrescentar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, e assim você vai para a sala de aula, vai dar uma aula de qualidade, os alunos vão sentir-se cada vez mais interessados pelas suas aulas, aprenderão cada vez mais das palavras que você possa falar, principalmente a palavra de Deus, e eles então atingirão a maturidade cristã. A lição de hoje, a lição de número 2, datada do dia 12 de janeiro de 2020, ela tem o título A Criação de Eva, a Primeira Mulher. E o textuário está em Gênesis 2:23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A verdade prática: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Então falaremos nesse trimestre especificamente sobre a primeira mulher, que foi Eva. Eva, ela foi criada por Deus. Eva foi formada por Deus. Nós observamos o texto que diz assim que Adão pôs nome a todos os animais, todas as aves, todos os répteis. E é interessante lembrar que na época de Adão, no período de Adão, Adão não tem a tecnologia de hoje, não tem um tablet, não tem um caderno para anotar o nome dos animais nem das aves. Todavia, ele tem uma memória que ainda não foi atingida pelo pecado. Portanto, ele não poderia esquecer de nada. Todos os nomes, todas as aves, todas as plantas, todos os animais, ele que pôs o nome. Então ele se lembrava facilmente, dentre as milhares de aves, dentre os milhões de répteis, o que ele queria chamar pelo nome que ele pôs, ele se lembrava facilmente porque o pecado ainda não havia atingido a alma humana. Então a mente humana estava intacta, 100%, não se esqueceria de nada. Hoje nós nos esquecemos, precisamos fazer anotações para não esquecermos de certas coisas importantes, exatamente por quê? Porque a nossa memória, a nossa alma foi atingida pelo pecado. E por isso esquecemos, por isso perdemos, por isso envelhecemos e
são consequências do pecado em nossa vida. Agora, Adão, conforme diz a lição, ele foi feito pelas mãos de Deus. Deus fez Adão do barro, da argila, soprou nos seus narizes e ele foi feito alma vivente. Eva já foi tirada da costela de Adão e foi feita a mulher, a esposa de Adão. E Deus fez então este primeiro casamento, dizendo: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. E depois disso nós vemos Deus dizendo também para Adão que eles seriam uma só carne, marido de uma só mulher, especificando que o casamento seria monogâmico, entre um homem e uma mulher. Esta é a forma de casamento que nós cremos, que nós seguimos, que nós nos exemplificamos para a igreja nos dias atuais. Porque o mundo ele quer impor outros tipos de famílias. O mundo quer colocar diante da sociedade, até mesmo diante da igreja, outros tipos de casamentos que a Bíblia não elenca e, inclusive, a Bíblia até condena certas atitudes. Na época da lei, era um pecado extremo um homem se deitar com outro homem, uma mulher se deitar com outra mulher, inflamando-se, como diz Paulo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos esta reprovação. Portanto, foi a partir de Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher, que toda a raça humana fora criada. Inclusive, já é temas de diversos assuntos que o homem e a mulher, ou a raça humana, é proveniente de um DNA só. De um único DNA é que veio a raiz genealógica da humanidade. Já há discussão sobre isso. Primeiro tópico, a mulher no plano de Deus. Quando nós lemos assim que Adão observava que todos os animais, todas as aves, todos os animais viventes tinham um companheiro e uma companheira, o boi e a vaca, o porco e a porca, ele começa a observar isso, e só ele que não tinha. Não é que Deus havia se esquecido. Parece que Deus se esquece de fazer uma companheira para Adão. Aí depois Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Parece que Deus cria de imediato, de improviso, uma mulher. Mas não, já estava no projeto de Deus, já era plano de Deus fazer a mulher para o homem. Simplesmente Deus queria que Adão sentisse esta necessidade. Adão, como ser inteligente, teria essa percepção. E ele tendo essa percepção, esta falta na solidão, Deus cria uma companheira e assim ele recebe de bom grado. Adão, quando viu Eva, quando acordou da cirurgia, ele viu Eva, ficou muito alegre, muito feliz, virou até um poeta. E agora nós observamos que o valor da mulher na vida do homem é muito importante. Há alguns que dizem assim, que a esposa é 50% do ministério. Mas quando a Bíblia diz assim, que se tornarão uma só carne, então não é somente no ato sexual, mas uma só carne para a vida inteira, uma só carne no ministério, uma só carne nos afazeres. Aliás, a mulher é uma adjuntora, né? Está submissa, isto é, está sobre a missão. Adão tem uma missão de lavrar a terra, cuidar da terra, servir a Deus, adorar a Deus e estar diante do projeto de Deus. E a mulher está sobre esta missão. Isso é que é o significado de ser submissa. Submissão, está sobre a missão de alguém. Agora, alguns têm levado que a mulher é submissa no sentido de o homem mandar nela, dirigir autoridade ou até autoritarismo para a mulher. E não é este o aspecto que a Bíblia coloca, mas está sobre uma missão, submissa nesse sentido. Porque o homem tem a responsabilidade de lavrar, de cuidar da terra, de trazer o sustento para a sua família, a proteção para a sua família. Esta é a missão. E a mulher está sobre esta missão do homem. Então a mulher já estava no plano de Deus. A decisão de formar a mulher é proveniente de Deus. Deus é quem estabelece isso. Não é bom que o homem esteja só. Nós não vemos Adão pedindo uma mulher. Inclusive, ele até, no momento do pecado, ele culpa o próprio Deus por ter dado Eva. Quando Deus diz assim, Adão, porventura comeu do fruto que eu te disse para não comer? E ele então diz assim, a mulher que tu me deste, querendo dizer, se você não tivesse me dado esta mulher, talvez eu não teria pecado. Então, atribuindo a culpa a Deus. E a mulher, que aprende rápido, aprendeu a colocar a culpa em alguém com o homem, e disse, não, foi a serpente que me enganou.
E ninguém deles assumem o seu próprio erro, a sua própria culpa. Mas Deus deu a mulher para Adão porque Adão sentia falta, porque ele observou que todos tinham uma companheira e ele próprio não tinha. E a necessidade de uma ajuda, de uma juntora, e Deus, o próprio Deus sabe o que é melhor para nós. Ele não é bom. Se não é bom, então ele criaria alguma coisa que é boa. E Deus criou algo bom, que é a mulher. Então não é ruim, como Adão estava dizendo nesse segundo plano, nesse segundo pensamento dele após o pecado. O próprio Salomão diz assim, aquele que acha uma mulher, acha uma coisa boa. Por quê? Porque Deus, tudo que Deus fez é bom. E a mulher também está nesse projeto de bondade, das coisas boas que Deus criara. Inclusive para a própria criação, para a própria reprodução, para a própria sustentação. Então, em primeiro momento, a mulher veio de Adão. Adão, da costela, gerou Eva. E a partir daí, o restante da raça humana vem da mulher. A mulher é quem vai gerando, juntamente com o homem, os restantes dos seres humanos que formou, então, que povoou toda a Terra e temos a população atual. A mulher, uma criação necessária. Aí nós temos no terceiro tópico, a criação da mulher. É interessante lembrar que quando Deus fez a mulher, fez Eva e doou para Adão, ela não veio com o significado que vem em muitos países do Oriente, por exemplo, que a mulher não tem o seu valor. Em alguns lugares do planeta, a mulher só serve para a reprodução. Inclusive são privadas até mesmo do próprio prazer. Elas são privadas em alguns países. Mas é interessante lembrar que o pecado foi trazendo essa mulher para um segundo lugar, foi destratando, foi desvalorizando, e a mulher sofreu drasticamente por causa do pecado, por causa de ter ouvido a serpente. Então todas essas questões são consequências do erro da mulher. Mas também é bom frisar que Cristo é o responsável por trazer a mulher para o local que ela nunca deveria ter saído, o local de valor, de valorização, de importância. Se a mulher hoje no mundo e em muitos países, na maioria dos países, as mulheres elas têm o mesmo emprego que os homens, as mulheres são valorizadas, podem votar, podem estudar, podem dirigir, agora recentemente podem até ser eleita como uma líder de uma nação, são poucas ainda as mulheres, mas já é um avanço algumas estarem como líder de seu próprio país. Se elas estão neste estado e nesta circunstância, primeiro, a Cristo. Elas devem isso a Cristo e devem isso ao cristianismo. É o cristianismo quem traz esse valor novamente para a mulher. Nem o judaísmo trouxe isso. Pode observar que no ministério de João Batista nós não vemos nenhuma mulher fazendo parte como uma discípula. E nem no ministério nem de um outro fariseu ou mestre da lei, mas no ministério de Jesus. João já cita Maria, mãe de Jesus, Maria Salomé, mais 5 Marias que faziam parte da comitiva de Jesus. Então isso é Cristo conversando com uma mulher samaritana, chocando a sociedade, até mesmo por causa que eram inimigos e de outra nação e têm as suas histórias. Cristo conversando e concedendo o perdão para a mulher adúltera de São João 8, que pela perspectiva do judaísmo ela deveria ser morta, e o homem não. O homem eles não trouxeram para dizer deve morrer com a mulher, como dizia a lei. Então é o cristianismo e Cristo quem dá novamente o valor, o significado para a vida da mulher. E traz ela novamente para estar junto, comungando, conversando, adorando e para o lugar que ela nunca deveria ter saído, o lugar de valor, o lugar de submissa, quer dizer, estar sob uma missão, em termo, ombrando juntamente com o homem, o seu marido. Então o cristianismo sim é responsável por este valor à mulher. O cristianismo e Cristo é responsável por trazer a mulher para um local que nunca deveria ter saído. Não os movimentos feministas, não ninguém que se intitulou e hoje eles bradam dizendo que é a força, é a luta, é a garra da mulher que traz ela novamente para o local. Não, senhores, é Cristo, é o cristianismo, é a Bíblia que traz ao longo dos séculos de novo o significado para a vida da mulher, de submissão ao homem, de auxiliadora, adjuntora, como a Bíblia coloca.
Em muitos países as mulheres não têm nenhum valor, não podem votar, não podem dirigir, tem que se cobrir das cabeças aos pés, ficar mesmo só os olhos do lado de fora. Então, esta significância é o cristianismo que traz essa revalorização para a vida da mulher. Segundo tópico, a criação da mulher. Aí os textos vai desenrolar pelo subtópico dizendo que foi a primeira cirurgia, o primeiro cirurgião, a primeira anestesia. Isso porque quando Adão percebe que todos os animais, todos os répteis têm uma companheira e ele não, e ele passa a perceber isso, então o Senhor Deus, no seu projeto, ele então faz a mulher. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntor, e fez. A forma que fez é detalhada pela Bíblia. Muitos acham que isto é uma ficção. Os que não creem na Bíblia, os céticos que não creem na Bíblia, acreditam que isto é uma ficção. No momento em que Adão dormiu, que o próprio Deus cerrou da costela de Adão, e dali da costela fez a mulher, e alguns dizem isso é ficção. Deus poderia ter chamado a mulher à existência e ela poderia ter existido. Por que que ele se dá o trabalho de cerrar a costela do homem e fazer uma mulher? No entanto, essas mesmas pessoas que não acreditam nos relatos bíblicos são os mesmos que acreditam em duendes, são os mesmos que acreditam em fantasma, são os mesmos que conversam com espíritas ou os espíritos soltos aí. Então, há contrastes. Quando é para tratar da Bíblia, a verdade absoluta, alguns tentam desmerecer e desqualificar a verdade bíblica e creem em tantas outras coisas que têm uma dificuldade maior, precisam de uma fé maior para crer em certas circunstâncias da vida do que a própria Bíblia. Porque o relato bíblico, ele vem sendo provado ao longo da ciência. Não é a Bíblia que prova a ciência, mas é a ciência que ao longo das suas descobertas vem mostrando cada vez mais que a Bíblia tem razão. E ela sempre tem razão. Ela está um passo à frente da ciência. Eu costumo dizer para os meus alunos que se os cientistas acreditassem na Bíblia desde o começo, o mundo estaria evoluído há muito tempo. Até porque a Bíblia diz que a Terra é redonda, fala da redondeza da Terra, da esfera da Terra. E eles acreditavam que era uma achatada. Agora está novamente voltando a crer que a Terra não tem a forma de uma esfera, né? Os terraplanistas estão aí infectando as pessoas, inclusive sem base nem científica nem bíblica para dizer essas questões. Mas se eles crescem que a Bíblia é verdade, fosse pela Bíblia, deveriam ter descoberto muito antes os planetas, os continentes, inclusive o Brasil. Mas eles foram tardiamente descobrir porque não acreditavam na Bíblia que a Terra é esférica. Portanto, a Bíblia sempre está na frente da ciência. Então, nós acreditamos sim que Deus deu a primeira anestesia. Porque no momento que Adão dorme, ele não sente Deus retirando a costela dele para formar a mulher. E o próprio Deus, então, forma da costela de Adão a própria mulher e dá a mulher para ele. E quando Adão acorda que vê Eva, a mulher mais bela criada pelas mãos de Deus, quando ele vê aquilo, é o instinto do homem, da natureza humana, em relação com a natureza feminina. Ele mesmo virou um poeta. Ele diz, essa será ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Ele vira um poeta, começa a falar poesias para Eva. É o instinto, quando o homem vê uma mulher, ele se encanta, ele quer conquistar, é o instinto humano. Já é proveniente do próprio ser, do macho. Então, Adão em si, o texto vai dizer, ambos estavam nus e não se envergonharam. Já diz tudo, né? A fala do casamento que Deus fez ali entre Adão e Eva. E Deus então estabelece, marido de uma só mulher, se tornarão uma só carne. Está feito então o primeiro casamento, estabelecido pelo próprio Deus. E o modelo de casamento é esse, entre um homem e uma mulher, macho e fêmea, e monogâmico, uma só mulher. O pecado é quem trouxe esses outros tipos de pensamento. O pecado é quem trouxe a poligamia. O pecado é quem traz a proposta do adultério. O pecado é quem traz as questões de homossexualismo, lesbianismo, porque a Bíblia em si, ela reprova todas essas atitudes. E aqueles cristãos, seguidores de Cristo, e o cristianismo que adota a Bíblia como a regra de sua fé e prática,
eles também não concordam com esse tipo de modelo, porque o estabelecido pela Bíblia é um outro pelo qual estamos falando hoje. Terceiro tópico é a missão da esposa. Qual que é a missão da esposa? A missão da mulher no terceiro tópico? Primeiro, como esposa. Ela como esposa, o casamento, principalmente o casamento cristão, como alguns têm dito, não é feito apenas para a reprodução, mas o casamento é para ser vivido no seu mais alto potencial. O casamento entre um homem e uma mulher, principalmente no meio cristão, é para dar prazer. O sexo, as relações sexuais, é para o prazer do casal, é para a alegria do casal. É para viver intensamente essa proposta que Deus fez. É prazeroso isso, não é somente para a reprodução. O sexo não é somente no ato para a reprodução da raça humana, mas a reprodução também. Então a mulher como esposa, ela não está ali com a finalidade de simplesmente trazer prazer ao homem, ou simplesmente para a reprodução, mas o prazer de ambos. E também a reprodução do lar, porque é bíblico, e proveniente a isso, e posteriormente a isso também para cuidar do lar. A figura da mulher em casa, a figura da mulher no lar, ela é quem dá as tonalidades para dentro da sua casa, ela é que dá a harmonia, ela é quem traz a alegria, os aspectos, a visão, o toque da mulher é totalmente diferente do próprio homem. Então o homem que traz o sustento, a mulher que traz essas questões de ornamento e uma série de outras coisas que poderíamos falar aqui sobre o papel da mulher como esposa no lar. Outro aspecto é a missão da mulher como mãe, criar os filhos, educar os seus filhos. Educar no temor do Senhor, como disse Salomão, quando ele era tenro em idade, a sua mãe ensinava as leis do Senhor. E ele temia o Senhor e obedecia aos mandamentos do seu pai e aos mandamentos da sua mãe. Por isso ele adquire sabedoria e através deste conhecimento, da educação que ele recebe e o temor a Deus, ele se torna um dos reis mais importantes de Israel. Então a missão da esposa também é criar os filhos juntamente com o marido, educá-los juntamente com o marido. Cuidar não somente da educação, mas da saúde, os cuidados básicos, a educação, mostrar o amor, demonstrar o amor para com eles, ter afetividade, cuidar da alimentação, das vestimentas, de tudo e protegê-los daquilo que o mundo quer, sugar os filhos para, através dos filhos, contaminá-los com o pecado. E é o dever da mãe, juntamente com os pais, o homem e a mulher juntos, fazer essa criação dos seus filhos, blindando, não uma blindagem no sentido de que eles não possam entrar em contato com o mundo, mas que vão para o mundo, vão para a vida, já com a mentalidade a partir da Bíblia Sagrada, com a educação em Cristo Jesus. Outro aspecto da mulher é como súdito no reino de Deus, isto é, a mulher também pode proclamar o reino de Deus juntamente com o seu marido, buscar o reino de Deus para a sua família. Aprender da palavra, aprender de Deus tanto quanto o homem. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não somente as esposas de pastores têm uma missão de evangelizar, de levar a Cristo, falar de Cristo e ser exemplos para os fiéis, mas como todas as esposas dos cristãos, de homens cristãos, devem ter o seu exemplo de mulheres cristãs, de mulheres educadas, de mulheres fiéis, para demonstrar para uma sociedade corrupta e infiel que existe sim condições de, neste mundo, as mulheres ser fiéis aos seus esposos, ser esposa de um só marido, de viver intensamente a vida que Deus deu, de sentir prazer, de sentir alegria, ter prazer com a natureza, ter prazer em servir a Deus, e que a vida a um casamento monogâmico, e que a vida a um casamento heterossexual, ela é imposta por Deus, proclamada por Deus, aceita no meio cristão e pode-se viver felizes, com a alegria de ser cristão, obedecendo os mandamentos de Deus, viver intensamente. A felicidade, o prazer, o desfrutar da vida está em obedecer aos mandamentos de Deus. E assim nós podemos provar ao mundo que nesse viés que eles querem ir contra a palavra de Deus, isso não está a felicidade intensa e nem viver a vida intensa, mas sim obedecer a Deus, ser fiel ao seu mandamento, a sua palavra é viver a vida intensamente. Portanto, Eva, ela tem um modelo de esposa fiel, de necessidades humanas,
e Deus fez esse projeto, teve um plano com a mulher, e hoje nós temos esta obrigação de, como esposo e como esposa, de marido e mulher e cristãos, continuar com esse projeto de Deus que é lindo. O casamento é lindo, foi Deus que criou, e nós então obedecemos às ordens divinas, porque através desta obediência vem o temor, a sabedoria, a felicidade, a paz e a alegria do Espírito. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, professores e professoras, que Deus em Cristo vos abençoe, que você tenha uma aula excelente, que seus alunos aprendam cada dia mais com as aulas que você possa dar na escola dominical. Deus em Cristo vos abençoe. Boa aula para vocês.